Naquela tarde quente em São Paulo, Rodrigo Almeida percebeu algo estranho antes mesmo de abrir a porta do pequeno apartamento na Zona Leste. Não era apenas silêncio. Era o tipo de silêncio que anuncia que a vida acabou de mudar. No bolso de trás da calça, havia um envelope dobrado. A carta de demissão da construtora onde ele trabalhava havia 7 anos. O projeto de R$120 milhões continuaria sem ele. Rodrigo sentou na beira da cama, ainda com a camisa do trabalho, sem coragem de contar à esposa. Na cozinha apertada, Mariana cantava baixinho enquanto preparava feijão. Ela ainda não sabia que, naquele instante, o futuro deles tinha desmoronado. Mas o que Rodrigo também não sabia era que aquela mesma mulher simples, que todos subestimavam, mudaria completamente o destino dos dois. Antes de continuar, já se inscreva no canal e escreva nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo. Porque esta história começa com uma demissão, mas termina com um destino que ninguém poderia imaginar. Na manhã seguinte, o despertador não tocou. Durante anos, Rodrigo acordava às 5h30 para correr até o canteiro de obras antes que o trânsito de São Paulo engolisse as avenidas. Agora não havia pressa. Não havia reunião. Não havia salário. Ele ficou deitado olhando para o ventilador no teto girar lentamente. Cada volta parecia arrancar um pedaço do orgulho que ainda restava. Na cozinha, Mariana já estava de pé. Ela se movia em silêncio, como sempre fazia quando queria evitar preocupá-lo. Preparou café simples, esquentou um pouco de pão e colocou tudo na pequena mesa. Rodrigo fingiu continuar dormindo. Ele não suportava a ideia de ser visto ali, parado. Perto do meio-dia, o cheiro de arroz e feijão o obrigou a levantar. Mariana havia saído cedo para comprar ingredientes baratos no mercado do bairro. Quando voltou, carregava 2 sacolas pesadas. Rodrigo franziu a testa. Para que tudo isso? Ela colocou as sacolas na mesa e respondeu calmamente. Vou começar algo. Começar o quê? Mariana abriu uma das sacolas. Arroz, feijão, linguiça, farinha, temperos, marmita. Ele ficou em silêncio por um segundo. Você está brincando? Não. Você quer vender comida na rua? Quero que a gente continue comendo. As palavras eram simples, diretas, mas atingiram Rodrigo como um golpe. As pessoas vão rir da gente, ele murmurou. Mariana o encarou com serenidade. As pessoas não pagam nossas contas. Na manhã seguinte, às 6 horas, Mariana já estava na calçada em frente ao pequeno prédio. Uma mesa de madeira emprestada, um fogareiro de carvão, uma panela grande de feijão fumegando. O sol ainda estava nascendo quando os primeiros trabalhadores passaram. Um deles parou. Quanto custa a marmita? R$12, meu irmão. Bem servida. Ele comprou. Depois veio outro. E outro. Em 2 horas, metade da panela já tinha acabado. Rodrigo observava da janela. Cada cliente era uma mistura de alívio e vergonha. Ele ouviu 2 homens cochicharem ao passar. Tá vendo aquela mulher? Sim. O marido deve ser um preguiçoso. Rodrigo sentiu o rosto queimar. Mas Mariana fingiu não ouvir. Quando a tarde chegou, ela entrou no apartamento com algumas notas amassadas na mão. Colocou o dinheiro na mesa. Para a casa. Rodrigo ficou olhando aquelas notas por um longo tempo. Sua esposa tinha passado o dia inteiro sob o sol para sustentá-lo. Naquela noite ele quase não dormiu. O ventilador continuava girando lentamente. Mas agora havia outra coisa dentro dele. Vergonha. Não pela pobreza, mas pela sensação de estar sendo salvo pela mulher que o mundo insistia em subestimar. No dia seguinte, Mariana voltou para a calçada. E então algo inesperado aconteceu. Perto da hora do almoço, um SUV preto estacionou alguns metros adiante. 3 homens bem vestidos saíram do carro. Sapatos caros, camisas engomadas, executivos. Eles caminharam até a mesa. O que tem hoje? Perguntou um deles. Arroz, feijão,
linguiça e farofa. Então traz 3 pratos. Enquanto comiam, conversavam distraidamente. Se a construtora não achar um gerente de obra até semana que vem, aquele projeto em Campinas vai parar. Já entrevistamos vários, disse outro. Ninguém tem experiência suficiente. Mariana continuou servindo os pratos, mas seus ouvidos estavam atentos. Gerente de obra, experiência, projeto. Ela conhecia aquele mundo, porque durante anos ouvira Rodrigo falar dele todas as noites. Quando os homens terminaram de comer, um deles deixou uma nota alta. A comida está excelente. Eles voltaram para o carro e foram embora. Mariana ficou parada por um instante, olhando a estrada. Um pensamento começava a nascer. Talvez, apenas talvez. A oportunidade que Rodrigo estava esperando não viria por e-mail. Talvez estivesse prestes a chegar. Ali mesmo, na beira da rua. Naquela noite, Mariana chegou em casa mais tarde do que o habitual. O cheiro de arroz ainda estava em suas mãos. O cansaço pesava nos ombros, mas seus olhos estavam diferentes. Atentos. Rodrigo estava sentado à mesa pequena, olhando para o celular sem realmente ler nada. Ela colocou as notas do dia sobre a mesa. Hoje vendi tudo. Ele assentiu sem entusiasmo. Bom, Mariana hesitou por um segundo. Rodrigo, ouvi algo hoje. Ele levantou os olhos lentamente. O quê? 3 homens pararam para comer. Pareciam gerentes de uma construtora. Silêncio. E daí? Eles estavam falando de um projeto grande em Campinas. Rodrigo respirou fundo, já cansado. Mariana, eles precisam de um gerente de obra urgente. Ele soltou uma pequena risada amarga. Existem milhares de vagas por aí. Mas eles disseram que ainda não encontraram alguém com experiência suficiente. Rodrigo esfregou o rosto. Você acha que eu não estou procurando trabalho? Eu sei que está. Ela sentou diante dele. Mas às vezes oportunidade não aparece no e-mail. Ele finalmente olhou para ela com atenção. E onde aparece? Na rua. Ela pegou um pequeno pedaço de papel dobrado. Construtora Horizonte. Rodrigo ficou olhando para o papel como se fosse uma piada. Você ouviu uma conversa e acha que isso é uma porta aberta? Acho que é uma porta para bater. Ele levantou abruptamente. Você não entende como isso funciona. Então me explica. Ela respondeu calmamente. Rodrigo começou a andar de um lado para o outro. Eu fui demitido. As empresas sabem disso. Elas conversam entre si. E daí? Ele parou. Daí que ninguém quer alguém que acabou de sair de um corte de funcionários. Mariana o observou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que ficou no ar. O que dói mais? Ouvir não ou viver pensando e se? A pergunta atingiu Rodrigo diretamente. Ele não respondeu. Mas também não jogou o papel fora. 2 dias depois, Mariana colocou algo sobre a cama. A melhor camisa branca dele, passada cuidadosamente. Os sapatos pretos estavam polidos ao lado. Rodrigo ficou parado na porta do quarto. Você realmente acredita nisso? Acredito em você. E se não der certo? Ela deu um pequeno sorriso cansado. Então tentamos de novo. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou antes do nascer do sol. A cidade ainda estava silenciosa. Mariana já estava na cozinha preparando o café. Come alguma coisa, ela disse. Não estou com fome. Mesmo assim, ele comeu 2 colheradas apenas. Quando terminou de se vestir, ela ajeitou o colarinho da camisa. Você está elegante. Ele riu de leve. Isso não garante emprego. Não. Mas confiança ajuda. Ela colocou algumas notas dobradas em sua mão. Para o transporte. Rodrigo hesitou. Obrigado. Foi a primeira vez que ele disse essa palavra em semanas. O prédio da construtora Horizonte era maior do que ele imaginava. Vidros altos, portaria com segurança, funcionários entrando e saindo com crachás. Por um momento,
Ele quase virou e foi embora. Mas a voz de Mariana ecoou na cabeça dele. Você vai odiar mais o se... Ele respirou fundo e caminhou até o portão. Bom dia, disse ao segurança. Estou aqui para perguntar sobre a vaga de gerente de obra. O segurança olhou desconfiado, mas fez uma ligação. Minutos depois, Rodrigo estava sentado em uma sala fria de espera. 2 outros candidatos estavam ali. Um usava um terno caro. Outro digitava confiante em um laptop. Rodrigo engoliu em seco. Talvez tivesse sido um erro. Então a porta se abriu. Senhor Rodrigo Almeida? Ele levantou. Durante 30 minutos respondeu perguntas. Falou sobre cronogramas de obra, controle de materiais, gestão de equipes. No começo sua voz tremia. Depois estabilizou. E então, algo voltou. A confiança que ele achava que tinha perdido. Quando perguntaram como ele descobriu a vaga, Rodrigo hesitou. E disse a verdade. Minha esposa ouviu alguns clientes comentando. Um dos entrevistadores sorriu levemente. Interessante. Rodrigo saiu sem saber o resultado. Mas pela primeira vez em semanas, ele não se sentia derrotado. Quando chegou em casa, Mariana ainda estava servindo marmitas. Ela leu seu rosto imediatamente. E então, ele respirou fundo. Eu acho que fui bem. Ela sorriu como se já soubesse. Mas nenhum dos dois imaginava que aquela entrevista mudaria não apenas a vida deles, mudaria também quem Rodrigo estava prestes a se tornar. 4 dias depois da entrevista, o telefone de Rodrigo tocou. Era início da manhã. Ele ainda estava sentado à mesa pequena do apartamento quando o número desconhecido apareceu na tela. Seu coração começou a bater mais rápido. Alô? Do outro lado da linha, uma voz profissional respondeu calmamente. Senhor Rodrigo Almeida, estamos ligando da construtora Horizonte. Por um segundo, ele não conseguiu respirar. Sim, sou eu. Gostaríamos de informar que ficamos impressionados com sua experiência. Se ainda estiver interessado, gostaríamos que começasse na próxima segunda-feira. Silêncio. Rodrigo piscou várias vezes. Desculpe, poderia repetir? A vaga é sua. O telefone quase caiu de sua mão. Quando desligou, Mariana estava parada na porta da cozinha olhando para ele. O que aconteceu? Ele demorou um segundo para conseguir falar. Eu consegui. Mariana ficou imóvel. O emprego? Ele apenas assentiu. No segundo seguinte, ela correu até ele e o abraçou com força. Eu disse que não era o fim. Rodrigo a abraçou de volta. Mas naquele abraço havia algo diferente. Não apenas alívio, orgulho. Na segunda-feira seguinte, ele chegou ao novo trabalho antes mesmo do sol nascer. O canteiro de obras era enorme, capacetes amarelos, caminhões entrando e saindo, o barulho de máquinas preenchendo o ar. Por um momento, Rodrigo apenas ficou ali observando. Era o mundo dele. E ele sabia exatamente o que fazer. Nos primeiros dias, ele reorganizou cronogramas, corrigiu erros de logística e acelerou entregas atrasadas. Os trabalhadores começaram a respeitá-lo rapidamente. Seu nome passou a ser mencionado nas reuniões da empresa. 3 meses depois, o primeiro salário grande caiu na conta. Rodrigo ficou olhando para o número na tela do celular por quase 1 minuto. R$18.000. Era mais do que ele já tinha ganhado antes. Naquela noite, ele levou Mariana para jantar em uma churrascaria simples do bairro. Eles pediram carne sem contar quantos pedaços estavam no prato. Algo que antes parecia luxo. A gente conseguiu, disse Mariana sorrindo. Rodrigo ergueu o copo. Isso é só o começo. E de certa forma, ele estava certo. 6 meses depois vieram mudanças maiores. Eles se mudaram para um apartamento de 2 quartos, em um bairro melhor. As paredes eram recém-pintadas. O ventilador do teto não fazia barulho. A cozinha era maior.
Mariana caminhou lentamente pela sala na primeira noite. É lindo, ela sussurrou. Rodrigo sorriu com orgulho. Você merece. Mas junto com o novo apartamento vieram novas roupas, novos colegas, novos ambientes. Rodrigo começou a frequentar jantares de negócios, reuniões com diretores, eventos corporativos em hotéis luxuosos da Avenida Paulista. E nesses lugares, algo começou a incomodá-lo. As esposas dos executivos eram diferentes, elegantes, corpos esbeltos, vestidos caros, conversas suaves em inglês. Na primeira vez que Mariana foi com ele para um desses eventos, ela usava seu melhor vestido de tecido africano. Cabelo trançado, sorriso aberto. Ela parecia feliz. Mas Rodrigo percebeu alguns olhares rápidos, alguns sussurros. Talvez fossem imaginários. Talvez não. Durante o jantar, Mariana riu de uma história que alguém contou. Seu riso ecoou pela mesa. Rodrigo inclinou-se discretamente. Fala um pouco mais baixo. Ela piscou surpresa. Desculpa. A partir daquele momento, Mariana falou pouco. No caminho de volta para casa, o silêncio ocupou o carro. Depois de alguns minutos, ela perguntou suavemente. Eu te deixei constrangido? Rodrigo demorou alguns segundos para responder. Não. Claro que não. Mas o atraso foi suficiente. Nos meses seguintes, ele começou a notar coisas que antes nunca importaram. O jeito espontâneo de Mariana falar. As roupas simples que ela preferia. O fato de que ela não ligava para marcas caras. Coisas que antes ele admirava. Agora pareciam deslocadas naquele novo mundo. Uma noite, enquanto ajustava a gravata diante do espelho, Rodrigo se olhou com atenção. Terno novo, relógio caro, postura confiante. Ele parecia exatamente com o tipo de homem que antes admirava. Então seu olhar deslizou para o quarto. Mariana dormia profundamente. Seu corpo macio sob o cobertor, exatamente como sempre fora. Um pensamento silencioso surgiu na mente dele. Pequeno, mas perigoso. Será que ela ainda combina com a vida que eu estou construindo? Rodrigo não percebeu naquele momento. Mas aquela pergunta seria o início de algo muito maior. Algo capaz de destruir tudo que eles haviam lutado tanto para construir. O primeiro sinal não foi um escândalo. Foi algo muito mais silencioso. Comparação. Nos meses seguintes, Rodrigo começou a mudar pequenos hábitos. Passava mais tempo fora de casa. Jantares de negócios se tornaram frequentes. Reuniões noturnas apareciam de última hora. Algumas eram verdadeiras. Outras, apenas desculpas. Mariana percebia, mas não dizia nada. Ela ainda acreditava que aquela fase era apenas adaptação ao novo trabalho. Até o dia da reunião familiar em Belo Horizonte. A casa estava cheia de parentes, risadas e música. Mesas com comida espalhadas pelo quintal, crianças correndo de um lado para o outro. Foi ali que Rodrigo voltou a ver Camila, a meia-irmã de Mariana. Ela sempre fora bonita, mas agora parecia diferente. Vestido justo, cabelo longo e liso, perfume marcante. Quando o viu, abriu um sorriso largo. Rodrigo, o homem de sucesso. Ela o abraçou demoradamente. Ouvi dizer que você está ganhando muito bem. Ele riu sem graça. Estou apenas trabalhando. Camila o observou de cima a baixo. Está trabalhando. E parece um executivo agora. Mariana assistia à cena do outro lado do quintal. Algo em seu olhar mudou, mas ela permaneceu em silêncio. Durante toda a tarde, Camila parecia sempre aparecer perto de Rodrigo. Comentava sobre seu relógio, elogiava seu terno, ria mais alto das piadas dele. Pequenos gestos, pequenas aproximações, coisas que pareciam inocentes, até deixarem de ser. Alguns dias depois, Rodrigo recebeu uma mensagem. Era Camila. Vi um restaurante novo no Instagram. Parece perfeito para comemorar seu sucesso. Ele respondeu apenas com um emoji. Mas a conversa continuou. Mensagens curtas,
depois fotos, depois conversas à meia-noite. Rodrigo repetia para si mesmo que era apenas amizade, mas algo dentro dele sabia que não era. Uma noite, ao voltar de um encontro familiar, Mariana falou pela primeira vez. A voz dela era calma. Você e Camila estão conversando muito ultimamente. Rodrigo ficou tenso imediatamente. Ela é sua irmã. Meia-irmã, Mariana corrigiu. Silêncio. E ela não olha para você como um irmão. Rodrigo soltou um suspiro irritado. Você está imaginando coisas. Não estou. Ele virou o rosto. Mariana, por favor, não transforme tudo em problema. A conversa terminou ali, mas o problema já existia. Algumas semanas depois, aconteceu algo que não poderia mais ser ignorado. Rodrigo estava no banho quando o celular vibrou na mesa. A tela acendeu. Mariana olhou por reflexo. Uma mensagem. De Camila. I wish I had met you before, Mariana. O mundo pareceu parar. Mariana não abriu a conversa. Não precisou. Quando Rodrigo saiu do banheiro, ela estava sentada na sala, segurando o celular. O que é isso? Ele congelou. Nada. Não parece nada. Ele pegou o telefone rapidamente da mão dela. Você invadiu minha privacidade. Mariana piscou surpresa. Privacidade? Sim, ele respondeu irritado. Ela é minha irmã. E você acha isso normal? Rodrigo virou o rosto. Você está exagerando. A palavra caiu como uma lâmina. Exagerando. Como se a dor dela fosse apenas drama. As discussões começaram a acontecer com mais frequência. Frases curtas, olhares frios. Até que uma noite, Rodrigo finalmente disse o que vinha pensando há semanas. Eles estavam sentados à mesa. O jantar esfriando entre eles. Acho que nosso casamento não está mais funcionando. Mariana levantou lentamente os olhos. O que você quer dizer? Rodrigo respirou fundo. Nós mudamos. Nós sobrevivemos juntos, ela respondeu. Ele evitou seu olhar. Não estamos mais no mesmo nível. Silêncio. Mariana riu sem humor. Nível? Eu cresci, ele disse. E você ficou igual. As palavras ficaram suspensas no ar. Pesadas, irreversíveis. Ela demorou alguns segundos para falar. Isso é sobre Camila? Rodrigo não respondeu. E o silêncio dele foi a resposta. Então é isso, Mariana sussurrou. Ele finalmente disse a frase que destruiria tudo. Eu quero o divórcio. Nenhum grito. Nenhum escândalo. Mariana apenas ficou olhando para ele, como se estivesse vendo um estranho. Depois se levantou. Começou a arrumar suas coisas. Quando terminou, parou na porta. Eu espero que você encontre o que está procurando. E saiu, sem lágrimas, sem drama. Apenas silêncio. 2 meses depois, Rodrigo se casou com Camila. Uma cerimônia luxuosa. Hotel 5 estrelas. Executivos presentes. Champanhe caro. Música ao vivo. Todos diziam a mesma coisa. Eles combinam muito mais. Rodrigo sorriu para as câmeras. Parecia ter vencido. Mas no fundo de sua mente, uma lembrança insistia em aparecer. Uma mulher debaixo do sol, mexendo uma panela de feijão. Acreditando nele quando ninguém mais acreditava. E Rodrigo ainda não sabia que aquele seria o erro mais caro de toda a sua vida. No início, tudo parecia vitória. O casamento de Rodrigo e Camila aconteceu em um hotel luxuoso de São Paulo. Lustres de cristal iluminavam o salão. Champanhe francês circulava entre os convidados. Executivos da construtora estavam presentes. As pessoas cochichavam enquanto observavam o casal. Eles combinam muito mais. Camila estava deslumbrante em um vestido branco ajustado ao corpo. Elegante, confiante. Exatamente o tipo de mulher que muitos imaginavam ao lado de um executivo em ascensão. Rodrigo gostava disso. Gostava dos olhares. Gostava da sensação de ter subido de nível. Durante as primeiras semanas, a vida parecia um sonho.
Camila reorganizou completamente o apartamento. Cortinas novas, sofá novo, quadros caros nas paredes. Precisamos de um estilo mais moderno, ela dizia. Rodrigo concordava com tudo. Ela também começou a postar fotos nas redes sociais. Nova fase, nova vida. Os comentários surgiam rapidamente. Casal perfeito. Que elegância. Rodrigo sentia orgulho cada vez que lia. Mas a primeira rachadura apareceu mais cedo do que ele imaginava. Uma noite, Camila entrou na sala com o celular na mão. Amor, precisamos viajar. Viajar? Dubai? Rodrigo riu. Dubai é caro. Camila levantou uma sobrancelha. Você pode pagar, ele tentou explicar. Acabei de assumir uma posição nova. Preciso ser cuidadoso. Ela cruzou os braços. Você não deixou sua ex-esposa para começar a contar moedas. A frase ficou no ar. Rodrigo não respondeu. Algumas semanas depois, eles estavam dentro de um avião. Destino: Dubai. A viagem foi luxuosa. Hotel 5 estrelas, restaurantes caros, fotos perfeitas para redes sociais. Rodrigo postou uma foto na varanda do hotel com a legenda: Trabalho duro compensa. Curtidas começaram a chover. Mas quando voltaram ao Brasil, os gastos não pararam. Na verdade, aumentaram. Camila descobriu rapidamente o gosto por marcas caras. Bolsas Louis Vuitton, sapatos importados, joias em caixas de veludo. Ela mostrava fotos no celular. Olha esse colar. Ficaria perfeito para o próximo evento da empresa. Rodrigo olhava o preço. Seu estômago apertava. É caro. É investimento, ela respondia sorrindo. Ela também começou a frequentar brunches e festas com outras esposas de executivos. Mulheres acostumadas a luxo. Em um desses encontros, uma delas comentou rindo: Você é sortuda. Seu marido sustenta seu gosto caro. Camila respondeu com um sorriso suave: Ele sabe que eu não nasci para viver pequeno. Rodrigo ouviu esse comentário mais tarde. E algo dentro dele se apertou. Agora não era apenas sobre agradar Camila. Era sobre manter uma imagem. As despesas começaram a crescer rapidamente. Cartões de crédito cheios. Economias diminuindo. Rodrigo começou a trabalhar ainda mais horas. Assumia projetos extras. Buscava bônus. Mas quanto mais dinheiro entrava, mais dinheiro saía. Uma noite, ele estava sozinho no escritório analisando relatórios financeiros. Planilhas abertas, números correndo pela tela. Foi quando percebeu algo. Um dos projetos tinha um valor temporariamente parado no orçamento. Dinheiro que ainda não havia sido utilizado. Rodrigo ficou olhando para aquele número por muito tempo. Uma ideia perigosa apareceu. É só temporário. Ele poderia usar uma pequena parte, depois devolver quando recebesse o próximo bônus. Ninguém perceberia. Ele fechou o laptop rapidamente. Não, isso é loucura. Mas a ideia não desapareceu. Alguns dias depois, Camila entrou na sala radiante. Amor, fomos convidados para uma festa em um iate em Angra dos Reis. Rodrigo levantou os olhos. Sério? Só gente importante. Ela mostrou uma foto no celular. Preciso de um vestido novo. Quanto custa? Quando ela disse o preço, Rodrigo ficou em silêncio. Isso é muito dinheiro. Camila franziu o rosto. Você não quer que eu pareça deslocada, quer? Deslocada. A palavra ecoou na mente dele. Não foi exatamente essa mesma palavra que o fez sentir vergonha de Mariana? Naquela noite, Rodrigo quase não dormiu. Olhava para o teto. Pensava nas contas. Pensava na imagem que precisava manter. No dia seguinte, ele abriu novamente o arquivo financeiro do projeto. O dinheiro ainda estava lá. Intocado. Rodrigo respirou fundo. É só um empréstimo, murmurou. Ele fez a transferência. Pequena. Disfarçada em uma linha de despesas administrativas. Quando terminou, ficou esperando algum alerta, algum alarme, alguma mensagem,
Nada aconteceu. Silêncio. E naquele silêncio, Rodrigo deu o primeiro passo para a própria queda. Porque o problema de cruzar uma linha uma vez é que da próxima vez fica muito mais fácil. Durante algumas semanas, nada aconteceu. Rodrigo continuou trabalhando normalmente. As reuniões seguiam. Os relatórios eram entregues. No papel, tudo parecia sob controle. Mas dentro dele, algo havia mudado. Cada vez que entrava no escritório, sentia uma pressão invisível no peito. Ele verificava as planilhas repetidas vezes. Os números ainda estavam lá. A pequena transferência permanecia escondida entre dezenas de linhas financeiras. Ninguém vai perceber, ele repetia para si mesmo. E então veio o segundo gasto. Depois o terceiro. Cada vez menor, cada vez mais fácil de justificar. Eu devolvo depois. É só temporário. Mas a vida luxuosa de Camila não diminuía. Pelo contrário. Uma tarde, ela apareceu em casa com um sorriso largo. Amor, olha isso. Ela mostrou uma foto no celular. Uma pulseira de diamantes. É perfeita para o evento da empresa mês que vem. Rodrigo franziu a testa. Camila, o que foi? Talvez devêssemos desacelerar um pouco. O sorriso dela desapareceu lentamente. Desacelerar? Só por um tempo. Ela cruzou os braços. Você está ficando mesquinho? A palavra atingiu Rodrigo como um tapa. Mesquinho? Ele forçou um sorriso. Não. Só estou organizando algumas contas. Ela o observou por alguns segundos. Espero que não esteja voltando àquela mentalidade pobre. Rodrigo ficou em silêncio. Naquela noite ele voltou ao escritório. Abriu novamente os relatórios financeiros. O número total que havia transferido agora era muito maior do que no início. Mas ainda parecia possível devolver tudo antes de qualquer revisão. Foi quando um e-mail chegou. Assunto: Auditoria Financeira Anual. Rodrigo abriu a mensagem. A auditoria começaria em 2 semanas. Seu coração acelerou. Auditoria significava análise detalhada, planilhas, transferências, autorizações. Cada número seria revisado. Ele começou a calcular rapidamente. Se recebesse o bônus do próximo projeto, talvez conseguisse devolver grande parte. Talvez ninguém percebesse. Talvez. Mas o tempo começou a correr mais rápido. As 2 semanas passaram como um pesadelo. Rodrigo mal dormia. Cada ligação da empresa parecia uma ameaça. Cada e-mail fazia seu coração disparar. Na manhã de segunda-feira, 3 pessoas desconhecidas entraram no prédio. Auditores. O clima no escritório mudou imediatamente. As conversas ficaram mais curtas. Os corredores ficaram silenciosos. Às 11 horas, a secretária bateu na porta. Senhor Rodrigo, a equipe de auditoria gostaria de falar com o senhor. Ele respirou fundo. A sala de reuniões parecia mais fria do que o normal. 3 laptops estavam abertos na mesa. Uma mulher falou primeiro. Senhor Rodrigo, estamos revisando os orçamentos do projeto Horizonte. Ela virou o computador em direção a ele. Na tela estavam as transferências. Todas elas. Cada valor. Cada data. Cada detalhe. Rodrigo sentiu o estômago afundar. Pode explicar essas movimentações? Ele tentou manter a voz firme. Foram ajustes temporários. Um dos auditores levantou uma sobrancelha. Ajustes aprovados por quem? Rodrigo não respondeu. O senhor possui documentação? Silêncio. O gerente da empresa entrou na sala naquele momento. O olhar dele estava duro. Rodrigo, o que está acontecendo aqui? O silêncio durou alguns segundos. E naquele silêncio, Rodrigo percebeu algo inevitável. A mentira não sobreviveria aos números. Finalmente ele disse, quase em um sussurro: eu pretendia devolver. O gerente fechou os olhos por um instante. Isso não responde à pergunta. Rodrigo baixou a cabeça. Sim, eu usei o dinheiro.
A sala ficou em silêncio. 4 horas depois, o crachá de acesso dele estava bloqueado, o laptop confiscado, seus pertences colocados em uma pequena caixa de papelão. Enquanto caminhava até a saída, alguns colegas desviavam o olhar. Outros apenas observavam em silêncio. Do lado de fora, o sol parecia cruelmente brilhante. Rodrigo ficou... Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы.
Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии на добыче пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время?
Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,